Olha só, o tema de hoje é um tema muito importante. Nós vamos falar de regularizações de imóveis e também vamos falar de uso capião. Professor, por que os dois temas juntos? Porque um tem a ver com o outro. Quando a gente fala olha que interessante, de regularizar o imóvel, já conversamos muito, o corretor mais humilde do mundo, o corretor mais preguiçoso do mundo, hein? Vamos combinar. Né? Quem assiste questão de direito não é preguiçoso. Aquele corretor que não assiste questão de direito, que não frequenta a quarta nobre, aquele que só quer vender. Esse corretor corre esse risco. Ele faz uma transação imobiliária e não solicita uma certidão. Está errado, hein? Professor, a transação imobiliária, qual certidão que eu devo solicitar? A certidão de propriedade. Certidão de propriedade é o gênero de duas espécies. Nós temos de um lado a matrícula e do outro lado a transcrição. Professor, qual que é a diferença? É a mesma coisa, né? A partir de 1973 foi chamado de matrícula. Antes disso, transcrição. É o RG do imóvel, o CPF do imóvel, igual o SIC e CPF, né? Muita gente até hoje fala para você, me vê o número do SIC. É o número do CPF. Então, toda transação imobiliária, eu preciso realmente desse documento, dessa certidão, para ver quem está vendendo, se realmente é o proprietário, se é o dono. Essa matrícula que vai esclarecer essa dúvida. Olha só que interessante. Quando eu tenho o imóvel no meu nome, já foi conversado aqui, eu tenho o domínio, eu tenho o registro, eu tenho a propriedade. Qualquer outra coisa é chamada de propriedade. Qualquer outra coisa é chamada de propriedade. Só que de propriedade de posse, tá? E aí, cuidado. Quando eu falo qualquer outra coisa chamada de propriedade de posse, não gosto muito desse termo que é utilizado aí pela Maria Helena Diniz, né? Na verdade, quando eu falo posse, eu não gosto nem de falar que é propriedade, porque posse é posse. E nós temos a propriedade aqui do registro, então a gente confunde. Então vamos usar o termo correto. Registro, propriedade, domínio é uma coisa e a gente vai falar posse. Fala posse que é mais fácil, né? Olha que interessante. Posse é posse. E posse eu preciso regularizar. E a única forma que eu tenho de regularizar a posse no Brasil é através de uma ação conhecida como uso capião. Hoje nós temos aí cerca de 36 espécies. O novo CPC, o novo Código de Processo Civil, trouxe mais uma espécie que é a chamada uso capião administrativa ou extrajudicial. Tem gente que não gosta desse nome, fala que é administrativo o termo correto. Esse uso capião, olha que interessante, eu só vou usufruir quando eu tenho um certo lapso temporal. Hoje, no direito, apesar de muitas espécies de uso capião que nós temos, nós utilizamos aí cerca de 5 espécies, né? É engraçado que a teoria nós temos mais de 36 espécies, na prática a gente tem 5. 5 espécies são utilizadas constantemente. E aí o professor vai falar essas 5 espécies. Nós temos o uso capião, o primeiro uso capião muito utilizado, é o uso capião chamado uso capião constitucional especial, ou especial constitucional, é a mesma coisa, que é aquele uso capião previsto e fundamentado na Constituição Federal. O uso capião previsto e fundamentado na Constituição Federal, que é chamado de constitucional especial ou especial constitucional, pode ser urbano ou rural. Pode ser pro moradia e pro labore também, um termo muito utilizado também. Esse uso capião precisa de 5 anos de propriedade, ó. 5 anos, hein? De propriedade de posse, né? A gente sempre confunde propriedade com posse. Então, para não confundir, esquece essa propriedade. Precisa de 5 anos de posse. Posse de verdade. 5 anos. Essa posse de 5 anos, olha só, além de ter esse requisito de posse de 5 anos, eu preciso também, olha só, provar que eu uso esse imóvel para moradia habitual, ou seja, para moradia. É uma realidade. Então, além desse requisito da posse, de 5 anos no mínimo, eu preciso provar também que eu uso esse imóvel, cumpra a função social, a moradia. Outra situação importante também, olha só que legal, hein? Eu também preciso, né, nesse caso, respeitar a metragem. Esse uso capião constitucional, ele tem aí a metragem, limite de metragem. Não pode ultrapassar de 250 metros quadrados. O imóvel, para fazer uso capião de imóvel constitucional, utilizar a espécie constitucional, ele não pode passar de 250 metros quadrados do imóvel urbano, porque o rural ele não pode ultrapassar de 50 hectares. Então o urbano até 250, o rural 50 hectares. Esse uso capião constitucional, ele é muito utilizado. Por quê? Porque esse uso capião, em termos de posse, é uma posse curta, se você for pensar. 5 anos na vida, ó, passa voando, passa rapidinho, né? Então 5 anos. 5 anos, eu ficando na posse, eu tendo a posse direta, eu posso usufruir desse uso capião. Então ele é muito utilizado, mas ele é cheio de limites e cheio de regras. Esse uso capião, eu só posso fazer se o imóvel, se for urbano, não ultrapassar de 250 metros quadrados, se for urbano. Se for rural, 50 hectares. Eu não posso ter outro imóvel no meu nome, não posso, hein? Se eu tenho outro imóvel no meu nome, também não posso utilizar esse uso capião.
Esse uso capião, chamado de uso capião constitucional especial ou especial constitucional, tanto faz, é o mais utilizado no Brasil pelo fato da posse ser apenas de 5 anos. Mas nós temos uma segunda espécie que é muito utilizada, que é o uso capião extraordinário. O extraordinário é um uso capião muito utilizado e é o melhor que tem, hein? Quando o seu cliente, você, tem a oportunidade de usufruir desse uso capião, é esse que você vai escolher. O extraordinário no nosso país, olha que interessante, nós temos uma jurisprudência que permite a soma de posse. Claro, né, tem jurisprudência contrária também, mas nós temos uma jurisprudência que permite a soma de posse, ou seja, se eu comprei a posse de alguém, eu vou somar a posse dessa pessoa mais a posse que eu tenho. Ela teve a posse de 10 anos, vai somar mais a posse de 5 anos, pronto, eu posso usufruir desse uso capião. Veja, no constitucional especial, especial constitucional, tanto faz se eu inverter, lá a posse é de 5 anos, né? Aqui no extraordinário a posse é de 15 anos. 15 anos. Mas tem uma regrinha, tem um segredinho. Se esse imóvel é utilizado para moradia habitual, de 15 cai para 10. De 15 cai para 10. Ou seja, se o seu cliente, se você utiliza a propriedade para moradia habitual, mora com constância, de forma ininterrupta, de 15 cai para 10. É a melhor espécie que tem para o advogado utilizar, porque é um uso capião que é baseado na posse. Não vai se basear nos documentos, é na posse. O que interessa é a posse. Então, o melhor uso capião que tem, normalmente é o uso capião que a chance de êxito, de procedência da ação é a maior que tem, tá? Nós temos uma outra espécie utilizada no Brasil também, que é o uso capião ordinário, ou muita gente fala de ordinária. Ah, professor, está errado. Não vejo, tá incorreto falar ordinária também não. Porque, na verdade, o uso capião permite ou o uso capião ou a uso capião, né? Em relação à língua portuguesa, permite o uso, então muita gente altera esse nome. Não vejo com erro, porque a gente vê em doutrinas, livros, né, de formas diferentes. Esse uso capião ordinário, né, olha que interessante. Esse uso capião também tem um lapso temporal de 10 anos. E eu necessito de um título de boa-fé. Título de boa-fé é qualquer documento, hein? Professor, o que é um título de boa-fé? Qualquer documento que prove que eu entrei na propriedade com boa-fé. Esse documento pode ser o quê? Pode ser um contrato de gaveta. Quando eu falo contrato de gaveta, qualquer um, hein? Compromisso, promessa, compra e venda, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, né? Qualquer contrato. Isso é o título de boa-fé. Só contrato particular, que é um título de boa-fé para uso capião? Não. Formal de partilha também é. Ah, formal de partilha também é. Ah, professor, então contrato de locação também é contrato de comodato. Aí não, hein? Contrato de comodato e contrato de locação não é título de boa-fé para uso capião, ele atrapalha o uso capião. Qualquer uso capião, as 36 espécies, né, praticamente 36 espécies, mais uma 37 de uso capião que tem aí para usar como fundamento jurídico, professor, como que eu atrapalho esse uso capião? É só eu estragar o coração desse uso capião. Todo uso capião tem um coração. Qual que é o coração? São requisitos que eu chamo de requisitos comuns. Todos têm esse requisito comum a todos. São requisitos essenciais, obrigatórios. Nós temos a posse. Perceba que qualquer uso capião tem que ter posse. No Brasil, no mínimo 5 anos. Salvo exceção do uso capião de abandono de lar, que é 2 anos. Mas lá é um outro uso capião que eu vou explicar daqui a pouco. É o uso capião de direito de família. Mas a regra no Brasil, pelo menos 5 anos de propriedade. 5, 10 e 15. Né? Guarda assim, fica mais fácil. Senão não dá para ingressar com o uso capião. Então eu preciso ter a posse durante 5, 10 ou 15 anos, é uma realidade. E outra situação também, o uso capião tem que ser a posse mansa e pacífica, hein? Notificação não inibe o ônibus da posse, hein? Professor, tinha alguém que invadiu minha área, eu mandei uma notificação, ele não pode mais entrar com o uso capião. Pode sim. Nem notificação e nem boletim de ocorrência inibe o ônibus da posse. Tem que ser uma ação possessória para inibir o ônibus da posse, hein? Senão, ó, não tem êxito, tá bom? Então não estraga o uso capião. Terceiro requisito também, olha que interessante, hein? Então a posse, todo uso capião tem que ter posse. Nós temos o segundo requisito, que é a posse mansa e pacífica. E o terceiro requisito é o animus domini. Professor, vou chegar em casa e falar assim, o senhor tem animus domini? Vamos falar assim, eu já tomo Rivotril, Captopril, então não faz confusão não, né? É tão feio falar juridiquês para o leigo, para que isso, né? Passa até sinal de arrogância, o direito tem que ficar chato. Então vamos falar o português claro aqui. Ânimos da posse, esse nome tão estranho que ninguém entende nada, é a vontade de ser dono. E o que é a vontade de ser dono? Para ingressar com uma ação de uso capião, eu entro na propriedade com a vontade de ser dono. É isso mesmo. Não com a vontade de ser inquilino, não com a vontade de receber um empréstimo, que é o comodato. Eu já entro com a vontade de ser dono.
Posso estar entrando no imóvel irregular, comprei através de um contrato de gaveta, mas já entrei com a vontade de ser dono. Então, não é ânimos dono, hein? Vai falar o quê? Vontade de ser dono. É a vontade inicial, hein? Não é no meio do caminho. Então, qualquer uso capião, eu tenho que ter esses 3 requisitos. Se eu não tenho esses 3 requisitos, eu não tenho aí a possibilidade de êxito no uso capião. Tem um princípio que é importante também, que todo uso capião tem que ter, tem que enxergar isso no uso capião, na ação de uso capião, que é o requisito da função social da propriedade. Função social da propriedade, o que é isso, professor? Função social da propriedade, na verdade, é o fato de eu usar a propriedade. A propriedade está aqui para ser usada, então o uso capião precisa disso também. Professor, então como que eu consigo regularizar imóveis no Brasil? Uma das formas, das boas formas de regularizar, principalmente a posse, é o uso capião. Não que não tenha outras formas de regularizar no Brasil, nós temos. Muitas vezes o imóvel falta o inventário, precisa ser feito o inventário, em cadeia, né? Ou seja, 1, 2, 3 inventários, é muito comum, porque o inventário é caro, é oneroso, então as famílias acabam deixando de lado o inventário pelo valor, então muitas vezes o inventário é a grande saída. Outra forma que eu tenho de regularizar o imóvel, o registro, e isso é o mais simples, né? O sujeito fez a escritura pública, mas não registrou, então eu preciso registrar. Talvez a baixa de um gravame, ou seja, um financiamento, né? Então falta da baixa do financiamento que foi feito, ou de uma garantia que foi dada, o imóvel foi dado em garantia como caução. Então tem diversas formas de regularizar o imóvel, mas a forma mais adequada, e normalmente a forma que resolve, no caso da posse, é o uso capião. Lembro você que tem 36 espécies, olha só que interessante, hein? Não podemos esquecer que existe o uso capião coletivo. O uso capião coletivo é um uso capião para regularizar grandes comunidades. Ele é baseado, tem o seu fundamento no Estatuto da Cidade, né, esse uso capião coletivo, também previsto na Constituição Federal, tem fundamentos dentro da Constituição Federal também. Então é um uso capião também muito utilizado para regularizar em massa aquela grande propriedade, né, então aquele grande loteamento, também uma alternativa. O uso capião que o professor falou que ia comentar aqui é o uso capião de abandono de lar, conhecido como uso capião dominical ou de abandono. Tem vários nomes. Esse uso capião, ele tem o nome de uso capião, mas é mais uma sanção, uma punição para quem abandona o companheiro ou a companheira, hein? Então cuidado, se você abandonou sua companheira ou seu companheiro, cuidado, hein? E agora para o companheiro abandonado, a dica, hein? Ele ou ela. Se você foi abandonado por ele ou por ela, ou por ele e ela também, né? Se você foi abandonado, você pode ingressar com uma ação de uso capião. Essa ação de uso capião chama ação de uso capião domiciliar. Ou seja, tem que ser meeiro. O imóvel não pode ultrapassar de 250 metros quadrados. Meeiro é ser sócio da propriedade. Ou seja, ela te abandonou, ele te abandonou, você ficou sozinho em casa. E aí o que você pode fazer? Ingressar com uma ação de uso capião para pegar a parte dele ou dela e passar para o seu nome. Você já tem 50%, você vai ficar com 100% do imóvel, hein? E essa ação tem que ser feita paralela, forma autônoma, ou seja, fora do divórcio ou de união estável. Então, é só uma ação de uso capião. Olha que legal, olha que bacana essa ação. Vamos lá para as perguntas então. Há algum cuidado especial no uso capião em faixa de laudêmio, terrenos da União? Quando a gente fala de imóvel realmente de situações de regiões costeiras, né, de área de APP, área de preservação ambiental, sempre a gente precisa tomar cuidado. Sabe por quê, Ricardo? Porque o uso capião, dentro do uso capião, eu sou obrigado a pedir a manifestação das procuradorias, das fazendas, né? E as fazendas, o que são as fazendas? São os representantes dos entes federativos. Nós temos a União, o Estado e o município. E temos ainda o Distrito Federal, se for o caso, se for na região do Distrito Federal. Então, ou seja, no uso capião, eu sou obrigado a pedir a manifestação. E quando eu peço a manifestação, se é uma área de preservação ambiental, se é uma área de tombamento, se é uma área pública, se é uma área de laudêmio, o que vai acontecer? Nessa manifestação, a manifestação vai ser no sentido de não ser procedente a ação de uso capião. Então existe um risco sim. Quando eu faço um uso capião de uma área que existe realmente um gravame, ou seja ambiental, seja municipal, estadual ou da União, ou ainda das forças, do Exército, seja um gravame de onde for, eu vou ter um problema sério nesse uso capião que pode impactar na procedência da ação. Professor, nós temos êxito nessas ações? Existem jurisprudências para tudo no Brasil. Então já vi, sim, muita gente fala assim, imóvel público não cabe uso capião. Hoje nós temos várias jurisprudências a favor de pessoas que ingressaram com uma ação de um imóvel público e conseguiram êxito. É uma realidade, né? Claro, é uma jurisprudência minoritária, não majoritária. Mas tem, né? Tem jurisprudência para tudo. Então vai muito da sorte. O juiz que vai analisar se ele é muito legalista, se ele acompanha a mudança social, mas tem que tomar muito cuidado. Então quando você compra um imóvel nessa situação irregular, posse, eu digo, cuidado, porque você vai ter dificuldade de regularizar, principalmente através do uso capião. O imóvel pode ser uso capião mesmo se houver hipoteca no imóvel?
Nós temos algumas situações que a justiça brasileira entende que é má-fé, existe a má-fé. Então, eu fazer uso capião de um imóvel hipotecado, eu não vou conseguir êxito. A jurisprudência majoritária realmente esclarece que não pode. Então eu tenho um imóvel financiado pela Caixa há 15 anos. Vou ingressar com uso capião. Aí depois não preciso nem pagar o financiamento. Não, porque você vai perder esse uso capião, tá? Então minha orientação é que o imóvel seja o quê? De forma mansa e pacífica, não no sentido de processo, mas também desembaraçado de financiamentos, tá bom? Inclusive garantias. Vai ter uma certa dificuldade, uma dificuldade muito grande que vai te levar à perda da ação, tá bom? Um grande abraço para você. No caso, se o uso capião for numa área de 300 metros quadrados, e aí o que acontece? Se a área for de 300 metros quadrados e urbana, eu posso fazer uso capião, mas não uso capião que não permite, né? Qual que não permite fazer uso capião de 300 metros quadrados? O uso capião constitucional. Por quê? Qual que é a regrinha? O uso capião constitucional especial ou especial constitucional é até 250 metros quadrados. É até 250 metros quadrados. Então, eu não posso usar esse, mas eu posso utilizar os outros usos capiões, tá bom? Então, não seria a saída o uso capião constitucional, mas outras espécies sim. Só que para utilizar as outras espécies, eu preciso ter posse. E a posse de 10 ou 15 anos, não só de 5 anos, tá bom? Eu agradeço a participação de todos que mandaram a pergunta, todo mundo que assistiu também. Desejo a você sucesso, paz, saúde, tudo de melhor dessa vida, tá bom? Tchau, obrigado, tchau!